E aí galera, terceirão, tudo bem com vocês? Eu preparei a resolução comentada dos exercícios do módulo 2 e 3 da frente 4, que fala de estatística. Dividi a aula em 2 blocos, beleza? Qualquer dúvida anotem e me chamem aí para poder solucionar. Ok? Abraço a todos, tchau, tchau. Pessoal, nessa aula eu vou fazer uma correção comentada dos exercícios da frente 4, módulo 2. Tem início na página 106. Então, o primeiro é o seguinte: as idades dos 25 participantes de uma festa em anos são descritas a seguir. Então, tem a idade dos participantes e aqui tem as perguntas para a gente estar respondendo. Então, vamos lá. Primeiro, determine o roll. O que é o roll? O roll a gente vai pegar todos os dados e organizar em ordem crescente, tomando cuidado para não esquecer nenhum, ok? Então, o roll é colocar em ordem crescente. A letra B pede a amplitude. A amplitude vai ser a diferença entre a maior e a menor idade desses participantes. Então, 18 menos 12. Aí depois a distribuição de frequência, né? Com 12 anos tem 2 pessoas, com 14 anos tem 5 pessoas, com 15 anos 6 pessoas, 16 anos 7 pessoas, 18 anos 5 pessoas, totalizando 25 pessoas. Essa é a frequência absoluta. Na terceira coluna nós temos a frequência relativa. Para calcular essa frequência relativa, eu pego cada valor da frequência absoluta e divido por 25. Aí aqui foi considerado 2 casas decimais. Aqui a frequência relativa percentual. Basta pegar o valor da frequência relativa e multiplicar por 100. Daí você transforma em porcentagem. Então, o total tem que ser 100%. Agora, a frequência absoluta acumulada. Então, de 12 para 14, olha, acumulou 2. Então, depois de 14 para 15, acumulou mais 6. Então, 7, 6, 13. Aí, depois, acumulou mais 7. 13 com 7, 20. E depois, na última linha, acumulou mais 5. 20 com 5, 25. Aqui, a frequência relativa acumulada é só ir somando, olha, 0,8 com 0,20, 0,28. Depois 0,28 com 0,24, 0,52. 0,52 com 0,28, 0,80. 0,80 com 0,2 dá 1 inteiro. Então, essa frequência relativa, quando a gente soma todos os valores decimais, a gente obtém aqui no máximo 1. E aqui na percentual, no máximo 100. E a frequência percentual acumulada, é só ir somando também as porcentagens. 8 com 20 dá 28, 28 com 24 dá 52, 52 mais 28, 80, com mais 20, 100. A moda, o que é a moda? É o termo que mais se repete. Então, o termo que mais repetiu aqui foi o 16. A mediana. A mediana, a gente tem que observar os dados que nós organizamos em roll, ok? Se for uma quantidade ímpar, vai ter um termo central. Se for uma quantidade par, terão 2 termos centrais. Então, observa que são 25 participantes. Então, é um número ímpar. Então, vou contar 12. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui vai ser o termo central. Então, tem 12 elementos antes e 12 elementos depois. Então, essa é a mediana.
Caso tivesse um número par de elementos, eu pegaria os dois centrais e tiraria a média, né? A média aritmética. Soma divide por 2. E a média dessas idades, então eu tenho que considerar que tem 2 pessoas com 12 anos, 5 pessoas com 14 anos, 6 pessoas com 15 anos, 7 pessoas com 16 anos, 5 pessoas com 18 anos. Primeiro, efetuo a multiplicação, que é a operação mais forte, depois somo e divido por 25, obtendo aí 15,44. O segundo exercício é o seguinte: o gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então aqui eu tenho um gráfico de curvas ou de segmentos, tá certo? E aí agora ele pede para calcular a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008, 03 do 08, então é importante você observar no gráfico, porque ele poderia estar pedindo outro mês aqui até abril de 2009. Então aqui começa 2009, então nesse caso do começo ao fim. Mas fique sempre atento, porque ele poderia estar pedindo outro período. Então se ele pede para calcular a mediana, o primeiro passo é organizar esses dados em row. Então, eu vou ter que colocar esses valores em ordem crescente, ok? Então, observem que eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos. Então, tem uma quantidade par. Então, vocês perceberam que eu já coloquei com uma cor diferente. Olha, esses dois que estão em preto são os dois termos centrais. E como está pedindo para calcular a mediana, então eu vou fazer a média aritmética desses dois valores. Soma e divido por 2, portanto, 8%. Não se esqueça, é fundamental colocar em row, organizar em ordem crescente, senão dá errado. O número 3. Ao iniciar suas atividades, a ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então vamos lá. As pessoas que entraram no elevador no térreo foram 4 e não saiu aqui nenhuma pessoa. Aí no primeiro andar já tinha 4 pessoas que estavam no térreo, tá certo? Aí entraram mais 4. Só que saíram 3. Então, já tinha 4, entraram mais 4, saíram 3. Então, 8 tira 3, 5. Aí no segundo andar, portanto, já tinha 5 que vieram do primeiro andar. Aí entrou uma pessoa e saiu outra. Então, permaneceu 5. No terceiro andar, tinha 5, né, que passou do segundo para o terceiro. Entraram 2, saíram 2, permaneceu 5. Então, no quarto andar, essas 5 foram para o quarto andar. Subiram 2 e não saíram nenhuma. Então, passou a ficar com 7. E no quinto andar, entraram 2, saíram 6. Então, somando dá 9, tira 6, ficaram com 3 pessoas. Então, olha, o número de pessoas no elevador nos respectivos andares é 4, 5, 5, 5, 7 e 3. A moda é o termo que mais aparece, portanto, o número 5. Número 4. O gráfico a seguir representa a distribuição de frequência das faixas salariais numa pequena empresa. Então, aqui eu tenho um gráfico de colunas, certo?
Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média desses salários é de aproximadamente. Observe que ele está falando a média. Então, de 0 a 500 são 10. Mas a média desses valores vai dar quanto? 0 mais 500 dividido por 2, 250 a média. Então, aqui eu coloco 250 vezes 10. Daí, de 500 a 1.000, a média vai ser o quê? 750. Soma da 1.500 dividido por 2, 750. Então, 750 vezes 4. Depois de 1.000 a 1.500, a média é 1.250. São duas pessoas. Então, 1.250 vezes 2. De 1.500 a 2.000, a média é 1.750. Vezes duas pessoas. E de 2.000 a 2.500, a média é de 2.250. Também duas pessoas. Daí eu vou somar o número de pessoas. Olha, 10 mais 4, 14, com 2, 16, com 2, 18, com 2, 20. Primeiro faço a multiplicação, a operação mais forte, para depois fazer a soma. Obtenho 16.000, divido por 2. Por 20, obtendo 800. Tá certo? Então esse é o resultado.